portanto, nós temos em estúdio a Tânia Castilho, que é a autora de um livro que foi apresentado muito recentemente, Ser Amor. E eu gostava de começar por perguntar o que é isto de ser amor? Bom dia. É bom dia ou boa tarde? Não faz mal. Não importa. Não precisa, não. Ok. Bom dia, muito obrigada pelo convite para vir fazer esta entrevista. E em resposta à pergunta, o que é ser amor? Na verdade, ser amor para além da ilusão, que é o título completo, é perceber que o amor não se cinge às necessidades, às posses, aos apegos e às condições que impomos uns aos outros, mas encontra-se noutro lugar muito mais profundo dentro de cada um de nós, que é o nosso ser. E o nosso ser é amor. Então, daí o título. Uhum. E esse ser, onde é que se encontra? Se não formos tanto para o abstrato, não é? Onde é que se encontra esse ser? Para já, encontra-se em todo lado, mas dentro de cada um de nós, através da nossa respiração, que é algo que nos acompanha 24 horas sobre 24, desde o momento em que nascemos até o momento em que partimos desta terra, através da nossa respiração podemos encontrar esse ser que nós somos, para além das personalidades todas que acreditamos que somos. Ou seja, respirando e tomando consciência de todas as dádivas que a respiração nos traz em cada momento e das suas qualidades, podemos chegar ao centro de quem somos. E o centro é mesmo precisamente no centro físico do nosso corpo físico, ligeiramente abaixo do umbigo. O centro de gravidade é o centro, cada pessoa tem esse centro num lugar ligeiramente diferente, porque depende da sua altura e, portanto, é equidistante. E concentrando a nossa respiração até ao centro, de repente, a dado momento, ficamos presentes. Ficamos no agora, ficamos num espaço a que eu gosto de chamar de espaço seguro. E nesse espaço seguro, dentro de cada um de nós, reside o ser. Muito bem, e depois desta pequena introdução, queremos saber mais quem é a Tânia, como é que despertou para esta temática do amor, não é? Que é um tema tão poucas vezes falado, inclusive na comunicação social. Como é que descobriu que realmente tem esta missão também de espalhar a palavra do amor? Foi de uma forma bastante sofrida que eu descobri que havia qualquer coisa de errado nisto tudo. E então, desde muito cedo, eu comecei a namorar com 12 anos e desde muito cedo comecei a ter experiências de desamor. Primeiro que tudo, comecei a tê-las logo na infância comigo mesma, porque não sabia o que isso era e não me aceitava enquanto útil, válida, essas coisas todas. E comecei muito cedo a procurar lá fora esse amor que eu não sabia que era e que eu não sabia o que era. E achava que havia de haver alguém que me mostraria e que me daria aquilo que eu achava que precisava. Então, é claro está que nesta escassez, não é, fui encontrando muitas experiências de dor, de mágoa, de raiva, de separação interna, principalmente, mas isso só descobri mais tarde. Mas isso é que foi o meu tesouro. Por isso estou muito grata por ter tido a coragem e a ousadia de ter experienciado os relacionamentos de formas tão diversas e dolorosas, porque foi isso que me fez chegar a um momento em que disse basta. Isto não faz sentido, tem que haver outra forma, e isso eu sabia desde pequena. Portanto, eu sempre tive uma noção muito clara de que estava nesta terra para aprender a amar, mas eu nem sequer sabia o que isso era na altura, mas tinha algo que me dizia isso: olha, tu vieste para aprender isto e para partilhar isto. E nessa altura, quando eu sentia isso para mim era completamente impossível. Diz-se que se aprende de duas formas, pelo amor ou pela dor. Exato. Começam a aprender pela dor. No meu entendimento, aliás, a dor é que leva sempre à procura do amor.
E, portanto, depois cheguei a um momento em que tive que parar e olhar para mim, em vez de olhar para fora, em vez de culpar os outros da dor, não é? E perceber que, afinal, todos eram meus mestres e todos serviam a minha evolução e todos espelhavam coisas que eu é que tinha que resolver. E a partir daí fiz um mergulho interno muito profundo e Mas procurou doloroso. ajuda? Procurei em diferentes sítios. Onde? Em muitos sítios, em Portugal, fora de Portugal, fiz imensos cursos e formações na área da espiritualidade. Sou mestre de Reiki, de Magnified Healing, de Karuna Reiki e uma série de outras coisas que não vou estar agora a enumerar tudo. Fiz uma busca enorme porque eu continuava a não perceber e queria perceber e praticava e fazia. Acordava cedíssimo para poder fazer as minhas práticas todas. Porque eu sabia que, independentemente de estar a perceber ou não perceber, se praticasse, mais tarde ou mais cedo, ia perceber. A dado momento, larguei as práticas todas quando descobri que respirar só chegava, mas respirar conscientemente. No entanto, foram as práticas todas que me levaram a essa percepção. Portanto, todas foram úteis, todas foram extremamente preciosas. E eu digo sempre que nós temos ao nosso dispor, aqui na Terra, hoje, tudo o que é preciso, se quisermos descobrir quem realmente somos. E a felicidade também, no fundo, que é isso que todos ambicionam. Porquê que é tão difícil ser feliz? É porque realmente não há essa consciência de que é tão fácil. Exato. A dificuldade da felicidade reside na complexidade da mente. E a mente vista aqui não como o cérebro pensante, mas como a personalidade. Ou seja, a mente através da qual nós projetamos o nosso ego, diz-nos que, através do mecanismo de sobrevivência, que a vida não é fácil, que temos que lutar, que tem que haver esforço, que temos que provar qualquer coisa, que necessitamos de reconhecimento. Todas estas ilusões, das quais eu falo no livro, fazem com que achemos que a felicidade é algo que está depende sempre do outro. Exato, e que está sempre em algum outro sítio. Que não é nós. Há um dizer, amanhã será um dia melhor. É sempre amanhã. Ou seja, se nós continuarmos com essa consciência, nunca vamos experienciar essa felicidade, de facto. Isso também não acontece porque, digamos, há um equívoco muito grande entre os conceitos de amor próprio e egoísmo. Portanto, alguém que se vir para ele é logo apontado, não é? Tem logo a sociedade a dizer que é egoísta. Provavelmente será esse o maior equívoco a desfazer, porque como é que podíamos amar alguém se não nos amamos a nós primeiro, não é? Isto já vem da Bíblia e dos livros. Porque é que é tão difícil fazer esse exercício, não é? De nos largarmos do outro. Precisamente porque quando nascemos em registro de sobrevivência e precisamos de alguém que cuide de nós, que nos dê comida, que nos dê conforto, que nos dê calor. Então começamos logo a aprender como é que se manipula. E para além disso, começamos logo a aprender e a aceitar que é o outro que nos traz e faz tudo. Exatamente. E como é que se obtém reconhecimento para poder obter essas coisas de que necessitamos. Então, e a partir daí deixamos-nos contaminar. Claro, exato. Isto é o que se chama, é o grande jogo que existe aqui na Terra, que é o jogo da vítima e do abusador. Ponto assente que não há vítima sem que seja abusadora. Ou seja, nenhuma vítima é isenta de abuso em si mesma, porque é tudo a mesma coisa. Uma pessoa que é vítima abusa pelo menos de si mesma. De si própria. Pelo menos. Por isso é que, para destruir esta ilusão, é necessário primeiro largar a necessidade de estar sempre lá para os outros e perceber que primeiro temos que aceitar a nossa sombra. Temos que aceitar tudo aquilo em nós que achamos que não é aceitável, para depois podermos aceitar isso lá fora, largar a nossa visão limitada de positivo e negativo e perceber de um ponto de vista compassivo, porque a compaixão não é ter pena, a compaixão é aceitar, de um ponto de vista compassivo, que tudo faz parte da realidade e que tudo é possível e que não nos cabe a nós julgar se está certo ou errado. Tânia, mas
para algumas pessoas pode ser difícil perceber, ou então poderão ser levadas a pensar pelo seguinte: nós de facto, enquanto seres humanos, precisamos de alguém que nos cuide até conseguirmos cuidar de nós próprios, mas o que é certo é que não somos educados para isso. Parece que cada um de nós é que vai ter que descobrir essa educação e promovê-la. Não será também por aí? No meu entender... As ferramentas que são concedidas e colocadas ao dispor de cada um... O sistema escolar, leva-nos para outros mundos que não o nosso, não é? Claro. E há essa falha ou não? Pode-se dizer, por um lado, que sim, há essa falha, e se todos nós aprendêssemos logo de pequeninos estas coisas básicas e simples, as coisas seriam muito mais naturais e haveria um fluxo muito mais contínuo de amor, não é? Por outro lado, se não houvesse essa falha, nós não estaríamos naquele sofrimento que nos obriga a procurar mais além. O caminho da mestria é um caminho solitário. Ninguém o pode fazer por nós, ou seja, ninguém faz as descobertas por nós, porque essas descobertas nem sequer podem ser ditas. Para mim, o grande desafio na escrita deste livro... Não há ferramentas... Não há acessórios, não há como ir a uma biblioteca tentar perceber o que é que se está a passar connosco. É isso? E para mim o desafio de escrever este livro foi precisamente, eu sei, percebo, sinto, e agora como é que eu vou traduzir em palavras? O reino das palavras é tão limitado. Como é que eu vou pôr isto em palavras? E não só em palavras que qualquer pessoa entenda. E assim o livro pode ser uma ferramenta Exatamente. Para algumas pessoas que ainda não entraram nesse processo. Exatamente. Porque a questão é que a essência do ser todos a têm. Por isso, a forma de perceber isso é distinta para cada pessoa. Cada pessoa encontra essa noção das mais variadas formas, às vezes das formas mais estranhas e simples possíveis. Por isso, eu entender que o egoísmo é nada mais do que uma ilusão do ego, é o caminho para perceber que, se eu não me aceitar completamente a mim, não posso diluir a minha sombra e, portanto, não posso olhar para o mundo com olhos amorosos e não posso ajudar a transformar nada porque estou em julgamento permanente. Esse livro, o que é que espera dele? O que é que eu espero Já assumiu dele? que é uma ferramenta, é uma ajuda para algumas pessoas. O que eu espero dele é que ele abra os corações que se permitam ser abertos. Que ele promova mais equilíbrio e que ele reúna o feminino e masculino interno, porque nós todos temos feminino e masculino, independentemente de sermos do género feminino e masculino. E, por outro lado, tenho um objetivo ainda maior com este livro, que é, sendo educadora, porque eu também dou aulas de inglês e, por outro lado, promovo projetos educativos e colaborativos na área da expansão dos skills do século XXI, portanto, a cooperação, a liderança, É educadora em Tomar? Sim, sou educadora em Tomar. Eu gostava de saber como é que se é de Tomar, se veio cá parar, no fundo, que ligação é que tem esta região? Então, eu vou já responder a isso, só acabar por dizer o que é que eu ainda decidi fazer com este livro. Porque eu já percebi que por cada livro que venda, há uma verba que reverte para a educação. Portanto, por cada livro vendido ou oferecido, mesmo os livros que eu ofereça, eu ponho sempre €1 de parte para projetos educativos que vou escolher ao longo do ano. Portanto, daqui a um ano, em dezembro de 2018, eu decidi que vou doar €1 milhão. Porque vou vender 1 milhão de livros, ou de vender, dar, espalhar, essas coisas. E não só fisicamente, como através da Amazon, onde tenho o livro. E vou fazê-lo só porque é possível. E, ao fazer isso, a mensagem de que o amor, afinal, é simples, pode chegar a muita gente. E, por outro lado, pode chegar até àqueles que não o lerem.
Estes projetos educativos terão que estar relacionados com a melhoria das condições de educação, especialmente trazer as meninas para a escola. Em muitas sociedades isso ainda é uma utopia, e juntá-las com os meninos em harmonia. E é este o meu sonho com o livro, para além de abrir os corações só com a leitura do livro, que os abra de muitas outras formas. Porque há pessoas que só precisam de alguém que até já estão preparadas e querem fazer essa mudança, mas só precisam de alguém que as oriente, que lhes mostre. Precisam de um clique, não é? Exato. E onde é que as pessoas podem comprar o livro? Estou aqui a pensar, 1 milhão de euros, 1 milhão de livros. 1 milhão de livros. Tem que ter várias plataformas. Está na Amazon, e está na Amazon dos diferentes países, porque há diferentes Amazones, portanto, basta pôr o título do livro em qualquer Amazon e ele aparece em inglês e em português. A versão original até é em inglês, eu depois traduzi para português, e está a ser traduzido para espanhol também, porque são 3 das línguas mais faladas a nível mundial e, portanto, pode chegar, de facto, a muitos sítios e, através da Amazon, chegará. Também pode ser pedido através do meu site, que se chama inpassioncoaching.com. E pode, por exemplo, imaginem que vem aqui alguém à cidade de Tomar, ao rádio, jornal, porque ouviu, porque viu, porque leu, também se perguntar... É fácil indicar onde é que se consegue o livro. Eu optei por não entregá-lo a uma editora por várias razões. Perdi logo algum dinheiro, não é? Não podia fazer esta escolha de, por cada livro vendido, porque eu assim sei quantos livros foram vendidos, quer na Amazon, quer pessoalmente. Eu sei tudo o que está a acontecer com o livro e posso, de facto, propor-me a fazer isso. Não, eu poderia disseminar dessa forma, não é? E tinham que ser impressos um monte de livros que ficariam parados numa série de livrarias sem se saber se venderiam ou não, porque os livros vendem-se boca a boca, cara a cara, pessoa a pessoa. E quanto é que custa o livro? O livro custa 16 euros, quando é vendido em apresentações custa 14 e se for comprado mais do que um, custa 13. Ok. Eu gostava mesmo de saber o processo deste livro, não é, que está agora aqui materializado, como é que começou, portanto, se demorou muito tempo a escrever, onde é que escreveu? Se é o primeiro? Pronto, exato. Eu vou só, como é que foi o processo criativo? Responder à sua outra pergunta, sim. que eu não me esqueci. Sim. Nasci no Zimbábue, vivi na Itália e com 8 anos vim para Portugal e a partir daí tenho vivido aqui. Tenho vivido em Portugal e viajo muito e conheço muita gente noutros países e é uma felicidade porque eles ensinam imensas coisas, porque de facto o mundo não é preto e branco e tem muitas mais cores do que nós podemos querer saber a cada instante. E por isso eu costumo dizer que não sou de Portugal, nem sou de país nenhum. É do mundo. Sou do mundo e o mundo é uma aldeia. E nós, de facto, somos todos uma unidade, quer sejamos pessoas, animais, coisas, plantas, não importa. Somos todos parte desse tal ser que eu falava. Como é que o livro aconteceu? A primeira edição deste livro foi criada em 2012 e chamava-se Não Apenas Mais um Livro sobre o Amor, o Livro sobre o Amor. Já na altura a versão original era em inglês, traduzida para português, e desde 2014 que eu tenho tido a vontade de fazer uma versão ampliada dessa primeira, por vários motivos. Quando eu escrevi em 2012 foi uma descoberta enorme, porque foi como se descarregasse. E então escrevi o final, escrevi o início e os capítulos intermédios descarregaram todos no prazo de 2 meses. Eu todos os momentos livres que tinha só queria escrever porque era como se estivesse na escola, a aprender sobre o amor. Mas como é que essa informação lhe chegava? Por intuição? Chegava-me intuitivamente, exato. Eu simplesmente não conseguia pensar. O nível de descarga era tão intenso que eu só tinha era que escrever. E depois lia o que tinha escrito.
E depois pensava, mas eu escrevi isto. Que interessante! E depois, entre 2012 e depois disso, fui, de facto, a muitas coisas, claro que sabia, mas a profundidade delas é que eu fui aprendendo, não é? Fui experienciando. Acima de tudo, fui pondo em prática na minha vida, todos os dias, aquilo que tinha partilhado no livro. E ao fazer isso, claro que fiz ainda muitas outras descobertas. E o que os nossos ouvintes estão a perguntar neste momento é o que é que o livro diz, como é que este livro me pode ajudar a ser mais feliz, o que é que eu posso pôr em prática já, sendo que tenho que passar da teoria à prática, não é? Este livro de nada vale se for só para ser lido e não sentido. Exatamente. Aliás, eu no início, na introdução do livro, digo, primeiro que tudo, peço ao leitor para, por favor, lê-lo com o coração. E segundo, e no final da introdução, digo, lê este livro por tua própria conta e risco. A autora não toma responsabilidade por quaisquer transformações profundas que possam vir a ocorrer em ti ou na tua vida. Porque se for lido com o coração, com toda a certeza que vai trazer mudanças positivas, mas na altura em que estão a ocorrer podem parecer revolucionárias, vai trazer mudanças positivas. Eu no livro falo sobre o que é cair no amor, ou seja, na ilusão do amor, isto do inglês fall in love, e defino aquilo que chamei os 7 pecados mortais do amor. São eles a possessividade, a necessidade, a dependência, o apego, o ciúme, a culpa e o amor condicional. E depois passo uma revisão geral sobre todas as dinâmicas do amor, incluindo a homossexualidade, a questão da alma gêmea, o feminino, o masculino, a liberdade, etc. Muitos temas relacionados com o amor, mas sempre com o amor maior. E depois, no final, chego àquilo que chamo elevar-se no amor e mostro e ilustro como é que é possível e provo que é possível. Não pecar. Pelo menos dessas 7 formas. Exatamente, só que a questão é que toda a gente pecará desta forma, terá alguém poderá dizer, mas não descobriu nada. Aqui a descoberta é ao lidar exatamente com essas formas de estar e tentar não pecar. Não, é uma descoberta enorme. É uma descoberta enorme. Em qualquer, só para não estarmos aqui também a afunilar a questão, não é? O amor, homem-mulher, é o amor total. O amor em toda a sua dimensão, de pai para filho, da pessoa que se vê pela primeira vez e com quem se fala na rua, portanto... Fala do amor entre amigos, entre pais e filhos, entre relações íntimas e, acima de tudo, e mais importante, do amor em si mesmo. Por isso, a descoberta é enorme, é mesmo muito grande. E a Tânia consegue propagar esta mensagem facilmente ou ainda é perigoso falar de amor e divulgar o amor? Como é que as pessoas reagem a esta... Isso é uma pergunta muito interessante. Eu, para ter coragem... Uma coisa é escrever. Porque é arriscado, sim. É arriscado falar. Exatamente. E falo de muitas coisas íntimas. E dou exemplos concretos da minha vida e, portanto, exponho-me muito neste livro. E antes de ter coragem, e por isso é que só agora é que saiu a segunda edição, isso percebi, entretanto, antes de ter coragem disso, tive que realmente confiar plenamente que o que importa é a mensagem e a forma como ela é passada. Eu, antes de comunicar acerca do livro, faço sempre uma escolha. E a minha escolha é que este livro, ou que a comunicação acerca dele e daquilo que ele traz, seja ouvido e sentido pelos corações das pessoas. E, por isso, a abertura para ele é completamente diferente do que se eu não fizesse escolha nenhuma. Por mais estranho que possa parecer, não encontro lutas e tentativas de ter que provar isto ou aquilo ou outro, porque quando nós falamos com a voz do coração, ela é igual, é a única linguagem que toda a gente entende, mesmo que não saiba. E é a única forma de comunicar sem ruído.
Por isso, como eu faço essa escolha de comunicar a partir do meu coração com os corações de toda a gente, a coisa torna-se simples e confio plenamente disso. Não tenho dúvidas nenhumas e, portanto, hoje em dia já não tenho medo. Porque já se livrou todo o julgamento do outro. Sim. Exato. Porque é muito importante isso, não é? Não preciso de reconhecimento, de facto. Não preciso mesmo do reconhecimento de ninguém para ser feliz. Porque este livro é uma dádiva. É libertador, não é? Não há aqui contrapartida, não é? Exato. Exatamente. E também é isso mesmo, é que não há... Eu não escrevi o livro por precisar, seja do que for. Escrevi o livro porque quando nós descobrimos este amor cá dentro, ele transborda. E não pode ser contido. E não partilhá-lo... É uma mensagem que tem que passar. Exatamente. Não partilhá-lo é como descobrir um paraíso e não dizer nada a ninguém. Porque este livro faz parte, há pouco antes de iniciarmos esta entrevista falámos um pouco sobre isso, faz parte de algo maior, que consiste realmente em dar uma harmonia nova à Terra, ao sítio onde estamos, e todos nós podemos ter um papel ativo nisso, na construção desse mundo, não é? O que outros projetos é que tem, que está a dinamizar e que, portanto, possam ajudar realmente a esse novo, ao paraíso aqui na Terra, não é? Quem sabe... Esse novo paradigma. Exato. Antes de falar nisso, eu acredito que, de facto, é possível acabar com as guerras, mas só quando toda a gente acabar com a guerra cá dentro. Enquanto o feminino e quando todos estiverem alinhados. Isso. Mas isso é uma utopia. É claro que sim. Por isso, eu acredito que é possível, mas sei que não é possível. É possível alinhar cada vez mais pessoas. Isso mesmo. Ou seja, é utópico pensar que a guerra vai acabar, porque ela não pode acabar enquanto estivermos a viver guerras cá dentro. Ou seja, enquanto o nosso feminino e masculino estiverem em desarmonia. E quem somos nós para definir qual é que é o momento certo para alguém largar essa guerra? Todas as pessoas precisam dessa guerra. Nós precisamos dessa guerra para saber quem somos. É para isso que a Terra serve. Quanto mais não seja a guerra interior, que se trava até chegar... Nós precisamos dessa guerra interior para percebermos que não somos isso. E, portanto, as guerras serão o que serão, mas nós podemos mudar a nossa realidade. E ao mudarmos a nossa realidade, mudamos muitas outras realidades e, acima de tudo, criamos um padrão novo que pode ser replicado. Ou seja, nós vivemos por exemplo, não é? Se eu for o exemplo vivo de que isto é possível, outras pessoas questionar-se-ão se também é possível para elas. E assim sucessivamente. Por isso, não vale a pena falar sobre coisas bonitas se nós não estivermos, de facto, a praticá-las. E se nós não formos um reflexo disso todos os dias, na forma como falamos, como agimos, naquilo que dizemos. No respeito pelas nossas vontades. E, por outro lado, eu também acredito que é uma forma de sustentabilidade. Porque quando nós começamos a ficar em harmonia dentro de nós e a guerra fica mais calada e que eventualmente desaparece, deixamos de poluir. Porque a poluição mental... Esvaziamos também o saco das nossas necessidades, não é? Exatamente. E a poluição mental é um dos grandes fatores de poluição aqui na Terra. A poluição mental, emocional, não é? E se nós conseguirmos poupar toda a gente da nossa própria, já estamos a prestar um grande serviço à humanidade. Um projeto que temos em marcha neste momento é a All Ladies League, que é uma associação internacional que tem neste momento mais de 150 países e 70 mil membros, e nós criámos aqui em Tomar um núcleo da All Ladies League. E para quê? Não é um movimento feminista de todo, até porque isso seria desequilibrado. A ideia aqui é harmonizar o feminino e masculino. É um movimento em que se pretende que as mulheres percebam, primeiro que tudo, que afinal têm voz, porque tem-lhes sido dito ao longo de muitas eras e através de quase todas as religiões que eram inferiores, que não tinham valor e que aquilo que elas faziam ou diziam não era útil. Então,
para que possa vir a haver equilíbrio, primeiro é preciso que as mulheres percebam que têm voz. E segundo, é preciso que percebam que não é ao competirem umas contra as outras que vão chegar a algum lado e que também não é sendo iguais aos homens ou querendo ser homens ou querendo ser masculinos. Porque uma coisa é as mulheres poderem chegar a posições de poder e a terem uma expressão. Outra coisa é perceberem que devem fazê-lo de uma forma feminina, na expressão feminina de quem realmente são. Então, ao criar harmonia e sinergias entre as mulheres e formas de cooperarem e de ajudarem a expandir-se umas às outras e de valorizarem o que há de único em cada uma, sem entender que haja aí qualquer espécie de superioridade, então pode haver harmonia. E então os homens podem respeitar também as mulheres. E então podem todos trabalhar em conjunto. E então pode haver, de facto, mais um passo no sentido de acabar com as guerras. E já há datas para esse evento. Este evento, que se chama Mulheres Bordadoras de Sonhos, será realizado dia 24 e 25 de março de 2018, aqui em Tomar, na Linda School. E pretendemos reunir 100 mulheres que vão falar sobre os seus sonhos realizados, inspirando toda a gente. Depois vamos ter uma newsletter durante os 9 meses seguintes, em que esses sonhos que foram partilhados durante o evento serão partilhados com toda a gente em inglês e em português. No fundo, para provar que os sonhos conseguem se tornar reais. Exatamente. Inspirando outros a concretizar os seus. Exatamente. Inspirando toda a gente a saber que é capaz. Qual é que foi o sonho que já tornou realidade? Além de escrever este livro? Eu já escrevi vários. Portanto, eu tinha o sonho, de facto, de escrever, porque sempre gostei imenso de escrever desde criança. Tive um hiato nos meus anos 20, em que andei demasiado ocupada a sofrer para ter tempo para escrever. Faz parte do processo. Exatamente. E depois, quando comecei a escrever novamente, comecei a escrever sobre estes temas de autoconhecimento e de expansão de consciência. E tenho, não sei, para aí 6, 7, não sei bem de cor o número, mas porque também tenho em inglês e em português a maioria deles. Portanto, esse sonho consegui realizá-lo e consegui realizar o meu maior sonho de todos, que era viver em plenitude. Esse foi sempre o meu maior sonho e, ainda que em determinados momentos parecesse completamente surreal e impossível, dada a quantidade de lixo que encontrei cá dentro, parecia impossível de resolver. Quando, a dado momento, caí, de facto, nessa unidade, nessa harmonia, e acabei com os dramas na minha vida, realizei, de facto, o único sonho que me fazia ser... E a vitimização, não é? Há muitas pessoas que caem nesse erro da autocomiseração, vivem cheias de penas dela, não leva a lado nenhum, no fundo... acaba por ser também um bocadinho de segredo. Quando nos libertamos, quando deixamos de ter pena de nós próprios e vamos à ação, vamos então fazer algo. Se queremos que o sonho aconteça, temos que fazer algo por ele e não nos dizemos só eu nunca vou fazer isto. É libertador e realmente acaba por ser esse o caminho. Eu estou-lhe aqui a perguntar então quais é que são, se pudesse dar 2 ou 3 conselhos assim, muito rapidamente e muito concretos para quem nos está a ouvir, quais é que seriam esses conselhos? Primeiro que tudo, para e observa em que pontos estás tu a ser a vítima e repara de que forma abusas de ti próprio quando estás a ser a vítima. A colocar-te como tal. Exato. Depois de fazeres essa observação e de aceitares que estás a abusar de ti próprio, observa de que forma é que também abusas dos outros, da sua energia, do seu tempo e tudo mais, ao estares a provar que és menos do que quem realmente és. Depois disso tudo, rende-te à simplicidade. Começa a tomar consciência da tua respiração. Em todos os momentos, podes fazê-lo em qualquer lugar.
caminhando na rua, estando no trabalho, em qualquer lugar, é possível desviarmos a nossa atenção do ruído da mente e dos pensamentos que, porventura, estejamos a ter de vitimização e que não nos trazem nenhuma mais-valia. Podemos simplesmente tomar sentido na respiração e entrar gradualmente nesse lugar, nesse centro onde habita o silêncio. E a partir desse silêncio podemos obter clareza e podemos olhar à nossa volta e perguntar-nos, ok, o que é que não me serve mais? E então posso, através das minhas novas escolhas, fazer colapsar essas crenças ou padrões ou hábitos que não me sirvam mais. E o que é que eu realmente quero? O que é que tem valor verdadeiramente para mim? Descobrir estas pequenas coisas só por si pode realmente resolver tudo, mas requer coragem. Muita coragem. É preciso coragem para ser feliz. E também saber perdoar. Inclusive, nós próprios não termos descoberto até isto há mais tempo, não é? Porque depois há toda uma nova descoberta, não é? Chegamos a pensar que isto é tão fácil, porque é que eu ainda não pus sempre... Portanto, também temos que ter esta capacidade, não só de perdoar os outros, como também de perdoarmos os nossos erros. Em primeiro lugar, o perdão, aliás, começa connosco próprios. Eu até muitas vezes prescindo de utilizar esse termo por estar muitas vezes associado à religião. Eu não tenho nada contra nem a favor, mas evito termos religiosos. Mas o perdão é simplesmente largar o apego ao passado, largar o apego à nossa crença de que há algo errado, largar a autocomiseração, largar a culpa, largar a vergonha, largar todos os padrões que não servem, e ao largarmos estamos de facto a perdoar, porque estamos a diluir, a deixar ir, a soltar, e estamos a abrir-nos para uma nova perspectiva. Uma das coisas mais difíceis a fazer neste caminho é ser humilde. É perceber que ao entregar-me a esta descoberta, não sei nada. Não sei quem sou, não sei quem era, não sei quem é que venho a ser. E é poder-me entregar a este desconhecido total que mete medo à maioria das pessoas. Depois... Saem da sua zona de conforto. Exatamente. Que é muito desconfortável. A verdade é que toda a gente fala na zona de conforto, mas a zona de conforto é extremamente desconfortável. Ou seja, então, escolher entre o desconforto e não saber, para mim foi clara a escolha. Eu prefiro ficar sem saber nada temporariamente e ir vir-me a descobrir de uma forma nova do que ficar nisto. Que era aquilo que era a chamada zona de conforto extremamente desconfortável. Outra questão é, no fundo, qual é... onde é que fica a Tânia, não é? Onde é que se posiciona profissionalmente? Assume-se como realmente uma coach ou orientadora de consciências. No fundo, quando se apresenta a alguém, como é que se apresenta? No momento, ainda me apresento como professora e coach, mas, de facto, o que eu faço é isso. Eu sou coach o tempo todo. Portanto, no fundo, sou uma orientadora de consciências, mas só porque, simplesmente, quando nós descobrimos isto, não podemos não ser isto. É algo que é absolutamente natural. Por isso... Pergunta, ok, como coach, diria. E em termos de divulgação, portanto, este livro que saiu agora, foi apresentado em Tomar, no Café Paraíso, no dia 8 de dezembro. Que outras ações tem prevista para divulgar, no fundo, como é que vai fazer chegar esta mensagem? Vender 1 milhão de livros. Exatamente. Como é que vai concretizar esse desejo que pode parecer utópico, não é? Exato. Mas é perfeitamente legítimo. E ainda por cima eu não tenho expectativas. Ou seja, para mim é igual que vendam 1 milhão de livros ou não. Essa é que é a parte mais fantástica.
Era o que... Tem perspectiva. Não tem expectativa, tem perspectiva. Exato, tem essa perspectiva, mas não tem apego absolutamente. Tem esse sonho, mas não se aflige se não o realizar. Absolutamente. E aí está mais absolutamente. Porque é irrelevante. É absolutamente irrelevante. Todo o caminho que eu for fazendo até lá é que importa. Se depois vou acabar de vender 1 milhão de livros ou não importa nada. Como é que eu vou fazer isso? Eu estou aberta e receptiva a quaisquer convites que me surjam para apresentar o livro publicamente, quer seja através da comunicação social, quer seja em presença, como fiz no Café Paraíso, no passado dia 8. Agradeço quaisquer convites que me queiram fazer para apresentar o livro e falar sobre amor, seja onde for. Se for fora do país, depende. Mas é possível. E facilmente vai sozinha para qualquer lado. Não é? E em videoconferência, que hoje em dia é um bem que nos assiste, e trabalho muito em videoconferência e até faço muitos atendimentos também online. E, portanto, é muito fácil hoje em dia chegar a qualquer parte do mundo. E claro que a ideia é que as pessoas que leiam o livro e a quem lhes faça sentido, por favor, partilhem o seu review, a sua... como é que se diz? Na página? Na Amazon. Na Amazon. Ou seja, que vão à Amazon, ao livro, e escrevam lá a sua perspectiva, não é, do livro. Isso é extremamente importante, porque hoje em dia as pessoas de facto leem essas coisas e gostam de saber o que é que os outros acham das coisas, e é isso que faz com que comprem. Para mim, o livro é garantidamente um tesouro para qualquer pessoa que o compre, por isso a minha missão está cumprida. A partir do momento em que está escrito, não importa se vou vender 1 milhão, se não vou vender 1 milhão, e o que é que vai acontecer entretanto será sempre mais amor. Por isso, está feito. O que o mundo precisa é mesmo disso, mais amor. Exatamente. No meu entender, é o caminho. Aliás, só há 2 escolhas, e isso está em muitos livros e está em muitos sítios, mas é ou o medo ou o amor. Enquanto estivermos em registro de sobrevivência, vivemos no reino do medo. Enquanto começamos a perceber que há outra forma de viver em confiança plena e que podemos manifestar uma vida que para os outros pode parecer demasiado perfeita, isso é assustador também. Mas que é possível. Então, quando nós escolhemos isso, sim, mas eu levanto o braço, eu quero essa vida, então escolhemos estar em amor, porque tudo se manifesta, tudo se abre para nós quando nós estamos nessa postura receptiva, e quando estamos totalmente entregues também, ou seja, nós estamos, o dar e o receber deixam de ser 2 coisas distintas.